está chegando, está chegando. Aleluia. Luciano, ergue tua voz aí, meu irmão, em oração. Bendiga Adonai, nosso Deus. Amém. Aleluia. Quão belas são tuas tendas, Jacó, os teus tabernáculos, Israel. E eu, confiado na multidão da tua misericórdia, entrarei em tua casa e prostrarei ante teu sagrado santuário, estando cheio do teu temor, da tua presença, Adonai. Aleluia.
confiados na multidão da tua misericórdia, Senhor. Entramos em tua casa cheio do teu temor. Amamos, Adonai, a morada da tua casa e o lugar de habita a tua glória, Senhor. Aleluia. Quando chegar, ver a terra, quando chegar, ver a terra, quando chegar. Ver a terra, louvai Adonai, pois é bom cantar ao nosso Deus, doce é o louvor. Adonai reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel, ele cura os corações despedaçados e cuida dos ferimentos, ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu próprio nome. Nosso Senhor é grande e onipotente e a sua inteligência é incalculável. Adonai sustenta os pobres, mas ele rebaixa os ímpios ao chão. Entoai a Adonai o louvor, cantai ao nosso Deus com a harpa. Ele cobre o céu com nuvem, preparando a chuva para a terra. Faz brotar erva sobre os montes e plantas úteis aos homens. Ele fornece e alimenta ao rebanho e aos filhotes do corvo que grasnam. Ele não se compraz com o vigor do cavalo, nem aprecia os músculos do homem. Adonai aprecia aqueles que o temem, aqueles que esperam em seu amor. Glorificai Adonai, Jerusalém. Louva teu Deus, ó Sião. Glorificai Adonai, congregação cristã Beit-Sheá. Louva teu Deus, ó Beit. O teu Deus está aqui nessa manhã, porque Ele habita dentro de nós. Estamos reunidos em nome aquele que ressuscitou o terceiro dia, aquele que nos acompanha, que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos reunimos aqui em nome de Yeshua, o nosso Redentor, o Redentor que reúne Israel, que reúne nossas casas, nossas famílias nesse lugar. Nós bendizemos a Ele, ao Filho de Deus, Yeshua. Seja bendito, Yeshua. Seja bendito, nosso Senhor. Fala com teu Deus, bendiga o teu Deus mais uma vez. Não tenha vergonha nem receio de colocar nada diante daquele que é o teu Senhor, grande, onipotente, todo-poderoso. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos e amamos. Aleluia. Aleluia, Yeshua, Messias de Israel, nosso Salvador. Aleluia, Yeshua, Messias de Israel. Aleluia, proclamamos teu reino. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Messias de Israel, aleluia, proclamamos teu reino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. 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 Aleluia.
de Israel, aleluia. Proclamamos que venha a nós o teu reino, Yeshua. Proclamamos teu reino, Maranatá, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Maranatá, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Maranatá, Adonai, Eloheinu melech haolam, melech haolam, melech haolam, melech haolam. Aleluia, Yeshua! Aleluia, nosso Redentor, que vive, que reina. Sabe, meus irmãos, a gente passou tanto tempo disperso, longe um do outro, né? Tanto tempo afastado pelas necessidades, pelas condições que o mundo impôs, né? Que as condições impuseram. E durante a maior parte desse tempo que a gente pôde se reunir online, eu falei com os irmãos exatamente sobre a necessidade de a gente poder tirar aprendizados das coisas que a vida apresenta, sabe? Adonai tem controle de tudo, tem domínio de absolutamente tudo. É bem verdade que Adonai também, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E às vezes o nosso livre-arbítrio ele pode ser usado para o mal e causar situações incalculáveis, né, na vida das pessoas, né? Quanto maior a responsabilidade de um homem, de uma pessoa, maior a capacidade que ela tem de destruir as vidas. Mas também a capacidade que ela tem de abençoar as vidas. Eu não sei quais foram os impactos emocionais que você sofreu, que você recebeu ao longo dessa quarentena, né? Eu não sei quais foram os danos emocionais que isso custou para você. Não sei também quais foram os custos financeiros que isso teve a você, né? As preocupações que isso provocou na sua mente, no seu coração. E a gente se encontra num momento de transição para poder voltarmos à normalidade. A gente não pode perder, não podemos perder, meus irmãos. Preste atenção nisso. Perder a consciência de que Adonai, ele está conosco todos os dias, não importa as circunstâncias. Adonai não vai interferir no livre-arbítrio mal do outro, mas Adonai pode usar você como um instrumento de justiça e de luz para um mundo que se encontra em trevas, um mundo que se encontra angustiado, que se encontra doente, que se encontra enlutado, que se encontra corrompido em vários aspectos. O nosso Deus, ele não nos abandona. O nosso Deus não esquece de nós. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a você se dedicar a tua boca, ao teu coração, a você falar com o teu Deus, a você falar com Ele, a você manter contato próximo com Ele nesse lugar, nesse santo lugar que a gente se reúne, nessa manhã de sábado, e colocar a Adonai, sabe? Aquilo que você de repente não tenha colocado para ninguém ainda, não tenha colocado alguns temores em particular que você tenha, não tenha colocado diante de Deus algumas dores, algumas preocupações. Não fique acanhado, não fique constrangido em se apresentar diante do teu Deus e colocar para Ele o seguinte: Adonai, verdadeiramente isso, eu nunca falei isso com ninguém, estou guardando isso no fundo do meu peito aqui e dói quando eu recordo, Adonai. Então, por favor, Adonai, por favor, Eterno, vem sarar essa minha ferida, vem fortalecer a minha fé, vem trabalhar naquilo que eu preciso ser trabalhado. Vamos colocar diante de Adonai, todos nós, colocar diante dele as nossas reais necessidades e pedir que Adonai verdadeiramente mova e transforme e cure e sare as tuas feridas. Fala com Adonai, fala com teu Deus. Aleluia, nos voltamos a Ti, Eterno, nesse momento, Senhor. Nos voltamos a Ti, Pai. Nos voltamos a Ti, Adonai, pedindo especificamente por aquilo que não tenhamos colocado diante da Tua presença, Eterna, nesses dias. Eterno, Senhor, Tua palavra nos revelou, Pai, nos revela que o Senhor
reúne, o Senhor cura corações, cuida de ferimentos e chama cada estrela pelo seu próprio nome. O Senhor conhece o nosso nome, Adonai. Desde o ventre de nossas mães, Eterno, o Senhor já conhecia o nosso ser, Adonai, e nos permitiu chegar à vida. A Tua mão foi que nos formou, ó Pai. Mas, Pai, olha para as angústias, para a preocupação, olha para os temores de homens e mulheres, Senhor, que Te temem sim, que Te amam, Adonai, mas que foram fragilizados pelo excesso, pela pressão, pelo forte estresse que se deu nesses últimos dias, Eterno. Vem curar, Adonai, vem curar, Senhor. Vem manifestar a Tua cura, os Teus dons de cura nesse lugar, sobre todos aqueles que nos ouvem, Eterno. Vem manifestar, Adonai, a Tua presença. Adonai Rafá, Adonai é o Deus que cura. Adonai é o Deus que é o nosso amigo, que nos estende a mão. Fala com Teu Deus, congregação. Fala com Teu Deus, meu irmão, minha irmã, que nos ouve. Volta a ser para Adonai. Volta o rosto para Adonai, volta o coração para Adonai. Aleluia. Aleluia. Te bendizemos, Adonai, Deus de todo sempre, de todas as coisas. Tua graça para mim, prova do Teu amor, cumprir Teus mandamentos, prova do meu amor, que eu faço com prazer, pois mereces muito mais, o que dou para Ti, Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, sou pobre pecador, e dependo de Ti, quero me arrepender, me humilhar, pois a Ti só interessa te agradar, te agradar. Outrora do pecado me resgatou, sou santo para Ti, pois Teu sangue me lavou. Hoje eu vivo muito bem, com a graça e a lei, pois em Ti vi o exemplo, Yeshua, meu rei. Tenha compaixão de mim, que sou pobre pecador. Pois a mim só interessa Te agradar. Jesus, filho de Davi, compaixão de mim, pobre pecador, quero de Ti, Senhor, quero me arrepender, me humilhar, pois a mim só Te agradar. Me humilhar, pois a mim Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim,
que sou pobre e pecador e dependo de ti, Senhor. Quero me arrepender, me humilhar, pois a mim só interessa te agradar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, que sou pobre e pecador e dependo de ti, Senhor. Quero me arrepender, me humilhar, pois a mim só interessa te agradar. Nesse momento nós vamos dedicar a confissão de pecados, de iniquidade. Já pediu perdão a quem você magoou? Pediu perdão à pessoa que convive contigo por ter cometido alguma iniquidade contra ela? Pediu perdão ao teu Deus por ter transgredido os mandamentos da sua lei? É o momento que nós recordamos do sangue de Yeshua, do Cordeiro de Deus, que foi oferecido para a remissão de pecados. O sangue de Yeshua, meus irmãos, só tem uma finalidade: é perdoar pecados. Adonai, quando nos perdoa, Adonai, quando ouve a nossa confissão sincera, Ele expia todo erro cometido, todo crime, todo dolo. Então quero convidar você a você tornar esse momento, nessa manhã, um momento de confissão sincera. Você não precisa se confessar para mim, não precisa se confessar para quem está do seu lado, se confessar a Adonai, o teu Deus. É rogar a Ele: Adonai, nosso Deus, pequei contra ti, Senhor. Eu não sou descarado, Senhor, nem obstinado para dizer que eu não cometi falhas. Cometi sim, Senhor. Eu me arrependo e peço que o sangue de Yeshua venha sobre nós. Então, nesse momento, meu irmão, então, nesse momento, congregação, um momento de confissão sua, um momento de falar com o Pai, de pedir perdão pelas suas iniquidades, pelos seus pecados cometidos. Adonai, nosso Deus, Ave Rahamim, Pai, com as minhas iniquidades, Senhor, de verdade, Deus, no caso, Senhor, não pastorear o teu povo, pastorear de uma angústia, causa dor, causa tristeza, por favor, Eterno, Senhor, a tua vontade, Adonai, coloca, Adonai, nesse tua vontade. Por favor, Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach, fica, Deus. Purifica, Adonai, nossos corações para entrar em Tua presença, Senhor. Purifica, Adonai, pelo sangue do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Ouve a confissão sincera dos lábios da congregação. Homens e mulheres que lembram de cada pecado cometido, cada transgressão, cada iniquidade. Ah, Adonai, nós confiamos na Tua misericórdia, Senhor. Se confessarmos as nossas iniquidades, nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que nessa manhã de Shabbat seja uma manhã de purificação para a tua vida. Que você se sinta aliviado, leve, algo mais que a neve, diante do teu Deus, diante do nosso Pai que está nos céus, mas que está nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Adonai. Obrigado, Adonai. Seja bendito o Cordeiro de Deus, Yeshua.
bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça, teu favor, foi-se mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se tudo a ti confessar e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilhas este amor, pois o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, sim, neste sangue Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela nova vida da Bentia. César, faz uma oração, por favor. Aleluia. Obrigado, Adonai. Te chamar depois, tá? Bendita és tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua glória, Deus, permanece para sempre. Todo sempre, Senhor. Senhor, nessa manhã nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, e derrama a sua dignitária aqui entre nós. Derrama o seu poder, Senhor, manifesta, Senhor, a sua glória em nosso meio. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, que esta manhã seja uma manhã abençoada, ó Deus, uma manhã, Senhor, repleta de bênçãos, ó Pai. Uma manhã, Senhor, que ficará gravado na nossa história. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, abençoar a cada um aqui, ó Deus, a cada família representada neste momento, aos membros da nossa congregação, ó Pai, que estão em casa nesse momento, ó Pai, nesse momento de restrição, ó Deus, onde muitas pessoas não podem sair, Pai. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma, Senhor. O Senhor sabe o coração de cada uma nesta manhã, ó Pai. Senhor, nos abençoe, ó Pai.
Esteja conosco, Pai, nessa manhã, nesse Shabat, ó Deus. Permanece com a tua lua, com o teu Espírito entre nós, Deus. Abençoe a palavra desta manhã, Senhor. Que possa ser uma emanação divina, uma emanação vinda de Ti, ó Pai, para os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Te engrandecer, pois Tu és santo, ó Pai. Pois Tu és o Kadosh, pois Tu és santo, bendito. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Yeshua, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Desses dois mandamentos estão pendurados a toda a Torá do nosso Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a Arua ministra às congregações nessa manhã. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch Adonai Elohecha, Behold Levavecha, Ubehold Nafshecha, Ubehold Yodecha, Ve'ayu Ha'Elohim Ha'Elohim, Asher Elohim, Esapechayo Ha'Levavecha, Yeshnatan Levanecha, Etibatavam, Yeshiftecha, Ve'letecha, Ubeleptecha Vadere, Ubeshurgecha, Uberekumeka, Ukiristatan Leotalagera, Ve'ayu, Utotafot Benecha, Uviftatan Vestotecha, Uvishiagecha. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Baruch Interceder por Jerusalém nesse momento, pelos missionários, pelos homens que estão levando a palavra do nosso Deus em todos os lugares do mundo. Pai bendito, Adonai nosso Deus, nosso Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, Para todo sempre, pela também. graça e a oportunidade para que estejamos aqui, Senhor, para louvar, glorificar, cumprir, Senhor, obedecer o seu mandamento. Adonai, nesse momento, Senhor, eu venho clamar a Ti, Senhor, que o Senhor possa vir estar, Senhor, pelo Espírito, Senhor, visitando missionários, Senhor, que estão encarcerados, missionários, Senhor, que estão em fuga, Senhor, em países com lideranças autoritárias, Senhor, como o caso da China, Nigéria, e, Senhor, nos demais países, Senhor, onde teu povo tem sido perseguido, teu povo tem sido morto. Adonai, por ser fiel a Ti, Adonai, eu te peço, consola, Senhor, essas pessoas, Senhor, que vivem em perseguição, que te buscam em segredo, que te buscam, Senhor, em escondido. Ó, Adonai, essas pessoas, Senhor, têm se dedicado inteiramente a Ti, por amor, Adonai. Clamamos a Ti, derruba, Senhor, essas lideranças, Senhor, que vêm perseguindo o teu povo. Ó, Adonai, protege, Senhor. Olha, Senhor, traga cura, Senhor, se tivesse missionários doentes, devido à
situação, Senhor, daquele país, que o Senhor providencie cura, Deus. Assim, Senhor, como Tu foi com Paulo, assim como Tu foi, Senhor, com os demais, que, Senhor, fora fiel a Ti até a morte, eu te peço, realize milagres, Senhor, através dele, para que o Seu nome seja engrandecido e glorificado naquele lugar. Ó, Adonai, falamos aqui pelo pastor Miguel, que tem, Senhor, sido, Senhor, a sua boca dentro daquele país. Olha, meu Deus, ali, Senhor, onde há o radicalismo, ali onde há, Senhor, que o Senhor possa estar com ele, Adonai, visitando o teu coração, Senhor, providenciando saúde plena, força, vigor, e que, Senhor, ele venha ser, Senhor, o instrumento seu a cada dia, e que a cada dia o Senhor venha realizar, Senhor, o seu querer na vida daqueles nossos irmãos lá. Senhor, falamos aqui, Senhor, pela santa cidade, a cidade escolhida, a santa cidade de Jerusalém. Olha, meu Pai, e o Senhor possa vir derramar, Senhor, continuar derramando sobre ela a sua shalom, Olha, Senhor, que aquele povo, meu Pai, que ali está, não só ali, mas em todo Israel, possa reconhecer Yeshua como o Messias, aquele tão esperado, Senhor. Olha, meu Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha reinar Yeshua naquele lugar, para trazer paz a esse mundo, ordem, para trazer, Senhor, shalom, Pai, é o que nós estamos precisando, Senhor. Proteja aquela cidade, Senhor, dos atos terroristas. Proteja aquela cidade, Senhor, de atos políticos, de atos, Senhor, de vandalismo, de atos, Senhor, que venha denegrir a sua palavra, Senhor. Fortalece aqueles, Senhor, que tem lutado, Senhor, para que aquela cidade permaneça sã. Olha, Senhor, o Senhor também com o Joseph Schultz, Senhor, que tem sido ali, Senhor, a sua palavra naquele local. O Senhor também proteja ele dos radicalismos. O Senhor proteja ele, Senhor, de terrorismo. Que o Seu nome, Senhor, venha ser glorificado ali, através do Teu Filho, Messias. Nossa, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estamos num país livre para Te adorar, e que assim permaneça, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, eu vou convidar vocês a se sentar nesse momento. O Wesley vai tocar um louvor. Eu quero que vocês um momento de oração nesse momento, que vocês possam estar orando. Enquanto eu estava recitando o Shema aqui, eu quero convidar você a orar por isso mais uma vez. A Dona me trouxe uma inspiração muito leve, mas muito sincera para nossas vidas. Confessa a iniquidade. Tem que falar com a Adonai, cara. Tem que botar para fora. A gente não pode criar um mau hábito de não pedir perdão para Deus pelas coisas que se fazem de errado, né? Ou pior ainda, pedir perdão a Deus colocando tudo no atacado, né? Deus, perdoe todos os meus pecados, todos eles. A gente que celebra o Yom Kippur, a gente aprendeu a fazer confissão sincera, sabe? É deixar a boca soletrar cada sílaba de cada iniquidade cometida. Não deixa de pedir perdão. Veja bem, nem os anjos caídos têm isso. Os anjos caídos não podem ser perdoados. Eles não foram perdoados por nenhum pecado que eles cometeram. Satã não foi perdoado por nenhuma iniquidade que ele cometeu, desde a primeira até hoje, né? A morte de Yeshua, o Senhor Yeshua não vai até ele, não chega nele, mas chega em você e chega em mim. Olha que coisa maravilhosa. Então confessa, cara, confessa. Deixa a boca pronunciar as sílabas. Não caia em armadilhas que a nossa própria mente coloca para não querer se sentir às vezes ferido, sabe? Não caia nisso. Não caia nisso. Vamos confiar na palavra que diz que Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Que Adonai te dê shalom plena neste Shabat. Vamos ouvir um louvor e vamos tornar esse momento um momento de adoração a Deus enquanto a gente ouve. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo a si mesmo um fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Não pode até ser tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. E pode até ser tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Amém. Bom dia a todos mais uma vez, Shabbat Shalom. Bem, tá todo mundo com Bíblia aí? Quem tiver sem Bíblia, por favor, levanta a mão que o Jair só te dar uma Bíblia, para a gente poder estar dedicado nesse momento às Escrituras Sagradas, não é? Shabbat Shalom a todos mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, Bruna. Tempo que a gente não se vê. Deus abençoe sua vida. Irmão Emaús. Demais irmãos. Adonai inspire a cada um nessa manhã e nos
e nos oriente. Bom, terceira semana aí pós-Covid, né? Estou contando o tempo agora sim, né? Porque a gente começou a retornar há 3 sábados atrás, então fazendo a contagem do nosso próprio calendário agora, né? Semana 3, né, do ano 1 pós-Covid, né? Claro que não é para tanto, né? Não é para tanto. Mas a questão do calendário é interessante, né, meus irmãos? Assim, o calendário predominante do mundo é o calendário que a gente chama de gregoriano, o calendário cristão, né? Por causa da igreja, a igreja adotou esse calendário, é um calendário romano que foi adaptado para questões do cristianismo, da igreja católica, né? E virou um calendário predominante no mundo. Sei que pá caiu, né? Que virou predominante no mundo, né? Mas outras pessoas tentaram mudar o calendário e não conseguiram, porque não dá, imagina, tentar mudar o calendário, mudar o ano, mudar o mês, assim, como é que confusão mental que isso daria. Mas enfim, hoje, portanto, é o terceiro Shabat que a gente está voltando aos poucos à nossa normalidade. Estamos ainda longe da nossa normalidade enquanto congregação. A gente tem uma rotina, graças a Deus, muito boa no Shabat, que muito me alegra, muito alimenta a alma e o coração. Está aqui o Shabat quase todo em muita oração, muita palavra, nos alimentando, interagindo com nossos irmãos, vendo nossos filhos, né, fazendo atividades na praça. Sempre isso é muito, muito prazeroso, né? Tudo vai voltar ao normal, a gente não pode ficar melancólico nem choroso por isso. O que a gente tem que ter é o coração disposto para servir a Deus, não importa a circunstância, né? Yeshua estava certa vez perto da terra dos samaritanos. Ele estava, na verdade, na terra dos samaritanos, né? E um monte de samaritanos, ele tinha tido aquele encontro com aquela mulher samaritana que foi um encontro constrangedor, mas aquela mulher, ela se rende ao Messias ali, volta para a aldeia dela, conta para todo mundo. As pessoas então pedem para que Yeshua vá lá, Yeshua fala um pouquinho. Eles ficaram tão encantados com Yeshua que insistiram, e Yeshua ficou ali 2 dias depois daquele episódio por causa dos sinais maravilhosos, de tudo que ele falou, né? E Yeshua depois, nesse contexto mesmo, Yeshua falou, você fala que faltam tanto tempo para a colheita, eu digo para você o seguinte: levanta a cabeça e olha para os campos que estão brancos para a ceifa, né? Quer dizer, a gente não precisa, sabe, qual vai ser o momento certo de poder fazer a colheita? Meu irmão, a gente trabalha em cima do trabalho dos outros. Enquanto nós estamos aqui, né, digo aqui em 2020, quantas pessoas já não semearam a palavra de Deus por aí? Quantos de nós não somos frutos de trabalhos de outras pessoas que semearam? Então, tem muita semente lançada, sabe? Tem muito fruto maduro para ser colhido. Só que, como também Yeshua disse, às vezes o trabalho é muito longo, mas poucos são os ceifadores, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, quer dizer, aí esbarra em outros desafios. Então, qual é o tempo certo? Qual é o tempo? O momento é agora, cara. Só levantar os olhos e ver os campos maduros para a ceifa. Só levantar os olhos, só erguer. Não tem momento certo. O momento certo é todo o tempo. O tempo pertence ao Senhor. Sabe, meus irmãos? Então, a gente não importa a circunstância atual, não importa. A gente vai continuar servindo a Deus como der para servir. Isso é extremamente importante. E na porção da semana, porção Rukat, eu confesso que ao longo desses anos da congregação eu pouco ministrei nessa paraxá. Eu acho que uma vez só, eu nem sei quantos anos atrás, por causa das alternâncias que tinha aqui no Shabat para ministração, né? Tem aqui já, obrigado. Na ministração. E essa porção semanal, que nós vamos meditar em só um aspecto dela, ela fala de muitas questões. Lá em Números, né? Fala de muitas questões. E trata temas que são assim, temas que são profundos, né? Por exemplo, essa porção que tem a história, que tem, na verdade, a instrução da vaca vermelha, conhecida como a chamar você de Samuel Adumá agora, né? Samuel Vermelho, né? Então, o que acontece? Essa instrução da vaca vermelha, ela é extremamente estranha, né? Estranho esperar que nascesse uma vaca toda vermelha, e aí, com as cinzas dela, depois do sacrifício, faria o ritual de purificação, né? E o autor de Hebreus fala que aquele ritual trazia purificação. Trazia purificação.
O sangue de Yeshua muito mais, mas ele trazia purificação. Poucas vacas vermelhas nasceram ao longo da história do povo judeu. Poucas vacas. Nós temos relatos aí. Até porque não bastava ela nascer vermelha. Ela não poderia ter levado nenhum jugo sobre si. Né? Conta-se uma história de uma comunidade judaica que vivia no leste europeu, que lá tinha um fazendeiro, né, que desenvolvia uma pecuária de corte para poder virar carne, né, e tal, para consumo. E um dia nasceu uma vaca vermelha no curral dele. Todo mundo ficou, os judeus que estavam perto, souberam, ficaram impressionados. Eles foram até lá, aí um judeu foi até lá, viu, falou, de fato, ela é toda vermelha. Falou assim pro homem, olha, a gente quer comprar essa vaca aqui sua. Você pode dar o valor para a gente, por favor? Não importa se a gente vai comprar essa vaca, mas eu preciso trazer aqui mais alguns especialistas para olhar. Né? Aí ele ficou curioso, falou, tá legal. Ele perguntou, qual é o interesse que vocês têm? Ele falou, explicou todo o motivo da vaca vermelha. Falou assim, só não bota nenhum peso nela, tá? Não bota nenhum jugo nela, que ela não pode levar jugo nenhum. Não pode ser amarrada, não pode, ele tá bom. E aí o homem foi lá, falou assim, cara, quer saber? Esses judeus não vão saber de nada mesmo? Vou botar um peso nessa vaca aqui, cara. Foi lá e colocou o peso na vaca durante um dia só e passou, né? Alguns dias depois chegaram os rabinos para poder conferir. E de fato, a vaca não tinha nenhum pelo de uma outra cor, ela era toda vermelha. Só que os rabinos olharam bem e falaram assim, a gente não pode levar essa vaca. Né? Por quê? Ele falou, porque essa vaca levou jugo. O cara falou, como, cara? Eu cuido de vaca, de gado há anos, né? Como é que tu soube disso? Aí ele falou, porque ela tem 3 pelos arrepiados nessa região. Quando o bicho leva jugo, ele fica com esse pelo arrepiado aqui. Ó. Aí aquele homem se converteu, falou, bem, isso é judeu dos judeus, porque ou o povo sabe para conseguir identificar tamanha característica, né? Peculiaridade, né? Enfim, então a história da vaca vermelha é uma história muito curiosa, mas eu não vou falar da história da vaca vermelha. Vou falar a história da vaca vermelha. O nome da paraxá é Rucat. Rucat, essa palavrinha Rucat, ela fala de um grupo de mandamentos da Bíblia, de um tipo de mandamento, que é um mandamento muito diferente dos outros. E você, certamente, que é leitor da Bíblia, que já ouviu muitos sermões, já percebeu isso. Na Bíblia existem mandamentos diferenciados, que são classificados diferentemente. Alguns mandamentos, por exemplo, eles para serem praticados, você precisa morar em Israel. Outros mandamentos são para as mulheres apenas, outros para as crianças. Não é? Essa categoria de mandamento, que é chamada em hebraico de Ruká, são os mandamentos que a gente não encontra neles uma lógica compreensiva. Então, se não tem uma lógica compreensiva nele, o que ele vai exigir da pessoa? Fé. Fé. Para quê? Para poder praticar, para poder cumprir aquela instrução e entender que aquilo é uma ordem divina. Né? Isso é algo, meus irmãos, extremamente importante, porque Adonai não trabalha em nós apenas aspectos ligados à nossa razão. Tá? A racionalidade ela é uma coisa humana, Adonai também nos dotou de razão, de racionalidade, mas não seja um homem, enfim, um homem extremista. Não entre aí profundamente no paradigma iluminista, tá bom? O iluminismo foi importante, mas cuidado, nós somos emotivos ao mesmo tempo que somos racionais. E eu duvido que alguém tome decisões só com uma motivação na vida, isso é impossível. A gente é sensibilizado, a gente fica preocupado, a gente fica alegre. Então, tudo isso move a gente. Sabe? Eu estou falando isso por quê? Porque não sinta receio, não sinta medo nem temor de ser um ser emotivo, de ser levado pelas emoções. Não é? Muitos aqui são casados, certo? E têm filhos. Se você botar na ponta do lápis, meu filho, casamento e filhos, na ponta do lado, pensando de forma matemática e puramente racional, não tem sentido nenhum. Às vezes está mais prejuízo do que lucro. Né? A gente casa, nós nos relacionamos quando temos... Porque as Deus afoga nossas emoções, quer amar, quer aumentar nossa família, né? Quer ter nossa alegria ampliada. Isso é algo maravilhoso. E Adonai nos criou assim. Por isso que ele pega uns mandamentos e fala assim, olha, você não vai entender nada. Você não vai entender o sentido disso, porque não tem, a princípio. Né? Talvez não entenda nunca, como é o caso da vaca vermelha. Mas é preciso que aspectos dentro do seu espiritual sejam trabalhados. Entenda isso. É preciso que aspectos dentro do seu ser, dentro do seu campo espiritual, sejam potencializados. E isso dá para ser treinado. Né?
Essa questão, meus irmãos, é uma questão que às vezes muito crente não entende. Tudo na nossa vida que diz respeito a servir ao eterno tem como ser treinado, desenvolvido e ampliado. Os mandamentos é a base, é a esteira para tudo isso. Os mandamentos, eles vão nos conduzir a trabalhar áreas diferentes de nossas vidas. Eu sempre costumo comparar a Torá como se ela fosse uma academia de musculação. Numa academia você tem aparelho para várias partes do corpo, não é isso? Perna, glúteos, braços, antebraço, abdômen, etc, etc. Cada um ali tem uma função específica. Cada um. A Torá, ela tem o mesmo tipo de estrutura. Cada mandamento vai trabalhar numa área diferente da nossa vida. Então vamos ficar treinados em áreas diferentes. Por isso, a gente entende aquilo que Yeshua falou. Aquele que cumpre poucos mandamentos, ensina os outros a fazerem os mesmos, ele vai ser chamado do que no reino? De pequeno. Né? De pequeno. Por quê? Porque eu não posso desprezar nem um iude, nem um traço da Torá, porque todos eles trabalham em mim aspectos diferentes da minha vida. Por isso, conhecer os mandamentos do Senhor, conhecer a lei do nosso Deus é algo extremamente importante. E aí Paulo de Tarso, antes de entrar na Paraxá, nos dá uma instrução, que eu quero que você tenha essa instrução, para você entender o que eu vou falar lá em Números. Abre comigo aí em Efésios, por favor. Efésios. Capítulo 6. Capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios. Versículo 14 em diante. Saulo de Tarso dá uma instrução aqui, tem um princípio aqui nessa instrução apostólica maravilhosa. É um princípio que é para nos ensinar, nos manter dentro de um caminho, de uma orientação, em princípios, para que você não sejamos destruídos, para que aspectos de nossas vidas não sejam desalinhados com o propósito divino. Então, olha o que ele vai falar para a gente, capítulo 4 de Efésios, versículo 14. Assim, não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da astúcia que nos induz ao erro. Paulo de Tarso está trazendo à memória aqui, minha e sua, o seguinte, presta atenção, chega um momento que a gente não vai ser mais, isso é algo que você tem que avaliar na sua vida, joguete das ondas, né? Ou ainda, como eu coloco assim, algo agitado pelo vento, qualquer coisa leva. Por quê? Porque ventos de doutrina, o que é vento de doutrina? Instruções que surgem do nada, que têm propósitos muito espúrios, voltados para a vontade, geralmente, de quem está ensinando aquilo ali, né? E isso é produto da astúcia de pessoas. É inevitável, infelizmente, que no nosso meio existam pessoas que vão se levantar e vão trazer ensinamentos, vão trazer doutrinas, cujo objetivo é apenas engrandecer a própria pessoa, aquilo que ela acredita. E o principal objetivo, afastar de Yeshua, afastar dos mandamentos, afastar daquilo que Adonai quer trabalhar e nos deixar saudáveis. A gente percebe esse vento de doutrina quando algumas toxinas espirituais começam a produzir efeito na saúde espiritual da pessoa. A pessoa que orava muito já não ora mais, ou que pensava muito em fazer aquilo que é a essência da fé, né? A essência da fé, partilhar com o próximo. Partilhar o quê? Tudo. Principalmente as boas novas do reino. Ela não consegue mais fazer isso. Quando essas coisas começam a não fazer mais parte, isso é um sintoma de uma toxina que foi lançada pela astúcia de uma pessoa. Aí Paulo continua, instruindo. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em quê? Em amor. Seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é o cabeça, o Messias, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das partes, realiza seu crescimento para sua própria edificação. Em quê? Novamente? No amor.
no amor. Olha que coisa interessante. Joguete, né? Joguete de onda, agitado por ventos. Conhece pessoas assim? Infelizmente, a gente lida com pessoas assim, né? Constantemente. Pessoas que só ficam num lugar enquanto aquele lugar proporciona para ela alguma coisa, sabe? Conhece líderes que começam a focar em temas que ele sabe que vai encher os ouvidos, que vai fazer a orelha coçar das pessoas para poder ouvir, sabe? E aquilo ali não aproxima de Yeshua, não potencializa a caminhada, não leva para perto, para a prática das boas obras, dos mandamentos, etc. Essas pessoas, infelizmente, meus irmãos, elas não serão aniquiladas ainda. Elas crescem junto com o trigo. Elas se destacam junto com o trigo. Não é? E aí, qual é a alerta que Paulo está nos dando? A gente tem que chegar a um momento em que a gente não é mais levado por essas coisas. Eu só li aqui a parte final da instrução dele, para você ler em casa com mais calma. Paulo fala que o que edifica tudo isso é a compreensão de quem Yeshua é. Ele fala, o que Yeshua é, entender que Yeshua morreu, entender que Yeshua ressuscitou, entender que Yeshua subiu aos céus, tudo isso, sabe? Receber esse testemunho de Yeshua, ter uma vida transformada, de fato, ter isso tudo como uma base, é o suficiente para que a gente não seja mais crianças levadas pelo vento ou como o joguete das ondas. Isso para você e para mim é algo emergencial. É algo que a gente, como corpo, como congregação, precisamos, né, estabelecer e lutar. Por quê? Porque constantemente essas coisas aparecem. Constantemente essas doutrinas se levantam e chamam a atenção. Sabe? A questão é, você já se sentiu intoxicado? Já sentiu algum sintoma de um vento de doutrina que te afastou da prática das boas obras, do anúncio das boas novas, da guarda dos mandamentos? Se isso te infectou um dia e você percebeu e você não está mais lá, Baruch Hashem por isso. É sinal que o seu alicerce, ele está no amor. Você está na esteira da verdade. Por mais que tenha chegado perto, né? Não abalou, sua caminhada continua. Baruch Hashem por isso. Vamos falar de Yeshua. Vamos lá, agora no capítulo de Números, e vamos dar continuidade. Números, capítulo 20, para Shahukat. No deserto. Com um povo que era chamado povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Que não consegue curvar o pescoço. Né? Curvar, meus irmãos, é um sinal de reverência a Adonai. Uma pessoa impenitente, ela se torna uma pessoa que não consegue se curvar a Deus. Né? Ser crente, ser cristão, ser alguém que segue Yeshua, exige de você e de mim muita humildade. Porque a gente tem que se curvar a Adonai, aos seus princípios, à sua grandeza e à sua vontade. Se nós somos incapazes de fazer isso, somos pessoas de pescoço duro, literalmente, que não consegue, está com torcicolo espiritual, não consegue curvar a cabeça. Fere o ego. E aí? E aí que
produz a água. Moisés vai lá e bate na rocha. Adonai fala, olha, por causa disso você não vai entrar. Parece da parte do nosso Deus, e preste muita atenção nisso, Adonai foi muito rigoroso com Moisés. Quer dizer, ele só bateu numa pedra, ele só inverteu, mas assim, sabe, a finalidade aconteceu. Será que o princípio de que os fins justificam os meios, Adonai não poderia adotar isso? Não. Né? Se o objetivo era matar a sede do povo, a sede foi saciada. Então, né, se eu bati ao invés de falar, por que Adonai foi tão rigoroso com Moisés por conta disso? Depois de tanto tempo servindo ali, porque existe algo muito mais delicado aqui. E quem revela isso para a gente é Paulo de Tarso novamente. Paulo de Tarso vai falar que aquela rocha ali não era uma rocha física, um elemento geográfico. Ele fala que aquela rocha ali era a rocha dos séculos, era o próprio Messias, que caminhava com eles de forma espiritual, com o povo de Israel no deserto. Então ele deveria falar com o Messias, com aquele ser espiritual que por causa de não se curvar que Satã foi expulso, sai, né? Entenda isso. Então, por mais que o grande Moisés tenha servido a Deus com muita excelência, feriu o Messias, isso não torna a pessoa sem culpa, porque ele é o Filho amado de Deus, o primeiro de todas as coisas, sabe? A primícia da criação, a primícia dos que dormem, ele, Yeshua. Ele é importante, viver para ele é bom, tratá-lo com amor e carinho é uma exigência de Deus. Salmo 2, beije o filho, Adonai fala assim, beije o meu filho, para que eu não me irrite com vocês. Beijar significa tratamento de carinho, né? Então ninguém vai ferir Yeshua, entenda isso, ninguém vai ferir Yeshua e sair ileso. E quando eu falo ferir Yeshua, não pense que é só pelo fato de não recebê-lo, não. Não pense que é por isso. As pessoas que seguem Yeshua podem também feri-lo proporcionalmente. E por isso perderem o direito de entrar em lugares mais altos, como Adonai havia prometido. E aí, por conta desse episódio, Moisés não entra, Arão não entra, e a geração toda que sob o Egito também não entra. Não entra. Né? Só que eles não vão entrar por outro motivo. Adonai fala isso no Salmo 95, diz assim, durante 40 anos, gente, 40 anos, eu estive aborrecido com aquela geração, e eu disse para mim mesmo, é um povo desnorteado e sem compreensão dos meus caminhos. Por isso, em ira, eu jurei a mim mesmo, não vão entrar no meu repouso. Né? Alguém já ficou aqui sendo importunado 40 anos por alguém? Quase ninguém que tem 40 anos, poucos aqui tem 40 anos de idade, na verdade, né? O seu Jonas ali, né? Sabe o que é ficar 40 anos sendo importunado por alguém? Sabe? Alguém que nunca está satisfeito? Eu não tenho ideia do que é isso. Deus tem. Deus tem. Tanto que provocou ira nele. E a ira fez ele fazer um juramento. Não vão entrar. Um juramento feito debaixo de ira. Não vai entrar. O povo não entra por isso. Né? O povo não entra por isso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que para servir a Deus, é claro, é necessário muito rigor, muito amor da nossa parte, muita atenção às ordens, tudo isso. Mas quando a gente é reprovado numa ação ministerial, num trabalho ministerial, quando a gente é reprovado, né, num trabalho que a gente estava exercendo, não fique preocupado também. Não fique tenso por conta disso, porque Adonai vai levantar outros. Adonai vai levantar outros. E o que acontece? Arão, capítulo 20, versículo 22, morre. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, o primeiro. O que significava esse ministério? Acompanha comigo aí. Versículo 22 em diante diz assim, partiram de Cádiz e os filhos de Israel e toda a comunidade chegaram à montanha de Hor. Adonai falou a Moisés e Arão na montanha de Hor, na fronteira
da terra de Edom. E disse-lhes: Arão se reunirá aos seus, não entrará na terra que darei aos filhos de Israel, visto que foi rebelde a minha voz no episódio das águas de Meribá. Então Arão também compactuou com Moisés, não é? Continua: toma Arão e Eleazar, o seu filho, e os veste e os faz subir a montanha de Or. Então despirás Arão das suas vestes e os porás em Eleazar, o seu filho, e Arão se reunirá aos seus. É ali que deve morrer. Muito bem. O que significava o sumo sacerdócio? O sumo sacerdócio, ele primeiramente é o ministério celestial. Tudo que Adonai criou na terra, tudo que Adonai colocou em Jerusalém, era uma reprodução do que os céus eram. Jerusalém deveria se portar como os céus. Assim como cada congregação que existe em cada lugar do mundo deve se portar de acordo com os propósitos divinos. Né? E aí nos céus existe o ministério do sumo sacerdócio. O sumo sacerdote é aquele que chegava no lugar mais recôndito, o lugar mais secreto, mais limitado da presença de Deus, que nos céus é o sétimo céu, que no céu é onde está o trono de Adonai. Né? O sumo sacerdote, o primeiro criado, foi o próprio Senhor Yeshua. Yeshua, que não só se assenta no trono de Adonai, era aquele que levou com seu próprio sangue, de uma vez por todas, e colocou nas mãos, na frente do Pai, nos céus. No último lugar, essa função ela compete exclusivamente a Yeshua. E aí, quando Adonai cria isso na terra, ele deixa o mesmo tipo de rito, o mesmo tipo de princípio. Uma vez por ano, o homem da tribo de Levi, descendente de Arão era da tribo de Levi, entrava no Santo dos Santos e reproduzia aquele gesto que era inicialmente celestial. Ministério maravilhoso. Qual é o interesse de Adonai com tudo isso, meus irmãos? O sumo sacerdote tinha vestes singulares. O sumo sacerdote ele tinha um ministério que era singular. Ninguém mais poderia fazer aquilo que ele fazia. Ninguém mais poderia fazer. Qual é o sentido de tudo isso? Adonai, na verdade, estava mostrando para a gente que, primeiro, o ministério dos homens, mesmo do homem mais sagrado de Israel, é sempre conduzir pessoas para perto de Deus. Não é à toa que a congregação, o povo de Israel, nós, somos chamados de quê? De nação sacerdotal. O ministério sacerdotal não pode fugir à nossa compreensão, à nossa vivência. Você e eu, todos nós aqui, temos um papel sacerdotal. Ou seja, você temos a obrigação de aproximar pessoas do eterno. Essa é a nossa função. Você e eu temos por objetivo de vida fazer que os caminhos de Deus sejam caminhos conhecidos. Você e eu, como povo santo, como nação sacerdotal, temos por objetivo interceder pela expiação do mundo. Nunca subestime isso. É verdade que as pessoas elas cometem pecados pelo seu próprio livre-arbítrio? Claro que isso é verdade. Mas é uma ordem que nós nos portemos como aqueles que vão pedir que Adonai não traga juízo sobre as iniquidades do seu povo. Né? Pensa um pouquinho nós aqui, cariocas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tem um aqui agora que não é mais carioca, né? Ele é fluminense. Mora fora do Rio de Janeiro. Carioca é só quem mora na cidade do Rio de Janeiro. Quem mora no Rio de Janeiro é fluminense, né? Então, continua sendo fluminense. Então, todos nós aqui, quais são os pecados da nossa cidade? O que o nosso povo, o povo de onde nós nascemos, de onde Adonai nos tirou, nos lavou, o que eles cometem? Nunca deixe de fazer esse tipo de leitura do lugar que você vive. Sabe? O sumo sacerdote de Israel, no dia do Yom Kippur, ele colocava a mão na cabeça do bode que ia ser morto, que ia ser oferecido a Deus. Ele fazia o quê? A confissão. Ele fazia o viduí. Ele recitava todos os possíveis pecados que Israel teria cometido. Sabe? Todos eles. Você sabe quais são os pecados que o Rio de Janeiro tem cometido? Falou? Mas é isso mesmo, tem um monte. Moramos numa cidade onde algumas práticas elas são não só comuns,
como são tratadas como normais. Eu não estou convidando você aqui para ser um juiz ceifador de pecados. Eu estou convidando você para ser um homem, uma mulher que intercede pelos pecados da nação. São coisas completamente diferentes. Entenda isso. Sabe? Compartilhei um meme com meu irmão Alexandre esses dias, né? Para poder ilustrar um pouco disso. Não vou citar aqui o nome do artista, mas vou só contar a história para vocês, né? O homem perguntou assim, você já jogou no jogo do bicho? Ele falou, claro, né? Sempre joguei, já ganhei, inclusive, até 10 mil reais jogando o jogo do bicho, né? Depois eu pegava e distribuía o dinheiro para os funcionários, né? Com o motorista, né? Ele, então você então é a favor que legalize o jogo do bicho, né? Ele, por quê? É legal o jogo do bicho? Né? Perguntou, né? Por quê? Porque todo mundo sabe onde jogar no jogo do bicho. Todo mundo conhece os lugares onde tem lá o anotador do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Não é nada oculto aos olhos. Estou citando aqui uma situação. Tem muitas outras, onde todo mundo sabe o que fazer, como fazer, de que maneira fazer. E às vezes com auxílio até de quem deveria estar te punindo. Vai ter que te ajudar. Sabe? O sacerdote de Israel, meus irmãos, ele lembrava dos pecados da nação para que Adonai trouxesse o quê? Trouxesse perdão. Às vezes a boca de muito crente vira uma boca, sabe, de anunciadores de maldição. O sangue de Yeshua só tem uma finalidade: perdoar pecados. Então, Adonai, perdoa os pecados da minha nação, que eles se convertam nos seus maus caminhos. Né? A ira, meus irmãos, preste atenção nisso, a ira, veja bem, a ira, ela é permitida. Ficar irado é permitido. Você não pode ficar guardando rancor, você pode morrer, pode ter um treco no seu coração. Mas Paulo é muito claro, olha, fique irado, mas não peque. E não durma sem ter resolvido o motivo da sua ira. E não dê lugar ao diabo. Porque uma coisa conduz a outra. Eu fico irado, eu não resolvo o problema da minha ira, e depois eu dou lugar ao diabo. Mas sabe qual é o sintoma dessa presença maligna na tua vida? Quando a gente só ora pedindo que Deus fulmine todo mundo. É uma oração geralmente movida por ira. Deus fulmina todo mundo. Porque eu não aguento mais, fulmina todo mundo. Tem um pecado, fulmina assim, desgraçado. Aquela desgraçada. Fulmina. O que está no coração? Ira. Né? Que deu lugar ao diabo. Muito cuidado. O sacerdote de Israel, ele pedia expiação pelos pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Presta atenção. Quantas iniquidades da nossa cidade afetam a tua e a minha vida? Quantas? Quanto o pecado dos outros, sabe? Já afetou a minha vida que não tive nada a ver com isso. Né? Paulo de Tarso também fala assim, olha só, aquele que roube, não roube mais. Antes trabalhe para que possa também compartilhar. É um princípio de quê? De restauração. Você vai manter a ordem das coisas para o bem. É um princípio de restauração da ordem das coisas, enfim. E aí, o princípio bíblico diz o seguinte para a gente: por que eu devo orar pedindo a expiação das iniquidades do povo? Eu devo fazer isso, sabe por quê? Porque, vamos lá, por um breve momento, vamos supor que Adonai de fato, ele ouça a tua oração, ele decida exterminar todas as pessoas que você entende que tem que ser exterminadas por determinados pecados. Vamos supor. Falar, legal, né? Para mim estaria tudo bem. Pois é, agora muda um pouquinho a ótica agora. Nos tempos em que você cometia iniquidade, se alguém tivesse orado por você, você estaria morto também? Você entender isso? Sabe? Você entender que às vezes a gente olha para o pecado do outro, porque não é mais o nosso pecado? Você entender isso? A missão sacerdotal traz expiação. Por quê? Porque pode ser que pessoas sejam restauradas. Pode ser que pessoas sejam modificadas. E aí, eu volto de novo naquilo que eu falei aqui no primeiro Shabat, 3 semanas atrás. Uma canção que parou de ser cantada, que é muito tempo que eu não ouço, na verdade. Eu ouço em casa quando boto no YouTube, né? Mas que eu não ouço há muito tempo. Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Cristo me deu paz e perdão. Essa música era muito cantada quando eu era adolescente, né? Quando eu era mais jovem. E eu lembro que ela fez muito sucesso por muito tempo. E ela está falando de uma pessoa que foi mudada pelo Senhor. Mudada, transformada pelo Senhor. Será que estamos parando de glorificar a Deus pela mudança na vida das pessoas? E vamos só louvar a Deus agora pela destruição e ruína que Ele tem que trazer para o mundo?
Isso aí, Deus, gafanhoto, pode mandar, manda aí. Que isso, cara? Que isso? Calma aí, peraí. Né? Vírus, opa, pode vir, manda aí, Deus. Meteoro, pode ficar aqui. Que isso, cara? Calma aí. Peraí. Calma aí, para. O povo de Israel estava no deserto, desesperado por aquelas pragas. Estava todo mundo morrendo, cara. Moisés falava, Faraó, liberta, por favor, Faraó, vai acontecer coisa, liberta. Não vou libertar. Caramba, morria. Se Faraó tivesse arrependido na primeira, nós não teríamos 10 pragas. Né? Não teríamos. Somos nação sacerdotal. O sacerdote de Israel era aquele que intercedia pela sua nação. E a congregação cristã de Etiá, situada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, é a congregação que intercede pela sua região. Ponto final. Não podemos inverter a ordem das coisas. Né? Não podemos inverter a ordem das coisas. Sabe? Mas sabe por que eu li essa paraxá, meus irmãos? Por que quis focar nesse ponto aqui? Porque Arão não entrou. Não é isso? Arão não entrou. Arão nasceu no Egito, assim como seus pais nasceram no Egito. Ele viu a libertação. Ele viu as proezas do Eterno no deserto. Ele viu a mão forte, a destra de poder do Pai, que os libertou, que fez o mar abrir. Ele viu tudo isso. E ele recordou a promessa de que ele entraria na terra. Observe quantas vezes, do capítulo 20 de Números para trás, né, até lá Êxodo 14, quantas vezes Adonai falou, vocês vão conquistar a terra. Arão ouviu isso da boca de Moisés, que veio da boca do Eterno, muitas vezes. Só que Arão não entrou na terra. Sabe por quê? Existe a instituição e existe o indivíduo. Entenda isso. Israel é a instituição. Israel permaneceu. Arão é o indivíduo. O indivíduo, ele foi tirado daquele momento. A instituição, ela continuou. O que isso quer dizer? O que Adonai colocou na minha e na tua mão, enquanto povo, enquanto instituição, vai permanecer. Mas pode ser, meus queridos irmãos, que alguns não consigam tomar posse dessas coisas. Por causa do indivíduo. Entenderam isso? Arão morreu. Mas as vestes que ele utilizava foi para quem? Para o filho. E as coisas continuaram. Né? As coisas continuaram. Sabe? As coisas vão continuar. Que seja com você, em nome de Yeshua. Que você seja um homem, seja mulher de Deus, que mova a instituição. Sabe? Para quê? Para que Adonai não precise tirar de você as vestes e dar para outro. Né? E dar para outro. Como seria ruim se isso acontecesse? Sabe por que é ruim? Porque a gente quer ver as coisas acontecer. Quem é que não quer ver as coisas acontecer? Eu quero ver as coisas acontecer. Sabe? Eu quero que muitas coisas que Adonai me prometeu, que elas aconteçam diante dos meus olhos. Mas se não acontecer, fica para a gente algumas reflexões. Primeira questão, primeira reflexão. Se eu não vi aquilo que foi prometido, não é? Se eu não vi aquilo que foi prometido, será que eu feri o Messias em algum momento da minha trajetória? Que o Eterno nos livre de tudo isso. Uma coisa gravíssima, né? Yeshua falou, aquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e atirasse ao mar. Isso não é uma leve de se ouvir, né? Falou, calma aí, Yeshua falou isso. Aquele que traiu o Filho do Homem, né, de onde vêm os escândalos, é melhor que atirasse ao mar. Por quê? Porque às vezes entende a dimensão das nossas más atitudes. Né? No mesmo texto de Efésios que nós lemos ainda há pouco, deixa eu voltar nele aqui novamente. No texto de Efésios que a gente leu ainda há pouco, Saulo de Tarso nos lembra o seguinte: diz o seguinte, Saulo de Tarso, no mesmo texto que nós lemos ainda há pouco, né? Lá no capítulo 4, ele diz assim,
versículo 25, capítulo 4. Por isso, abandone a mentira, fale a verdade, cada um a seu próximo, porque somos membros uns dos outros, sabe? Não está falando aqui da congregação, não, está falando muito mais amplo. Olha só, abandone a mentira, fala a verdade. Por quê? Porque estamos conectados uns aos outros. Né? Conectados uns aos outros. Então, será que ferimos o Messias? Se fomos travados, nós ferimos o Messias em alguma questão? Alguma coisa fez o Messias ser diminuído? Ser insultado? Muito bem. A segunda questão, dito isto, né? Vem uma segunda questão. Deixa eu voltar para o texto. O que pode me fazer abandonar, perder as promessas de Adonai? Aí lembra de Arão. Arão, meus irmãos, era um grande homem, era um pacífico. Mas quando a gente olha para a história de Arão, Arão se meteu em algumas enrascadas sem se dar conta, ou se dando conta, né? O anterior foi o quê? Ele e Miriam diante de Moisés. Certo? Arão teve filhos que foram tragados pela terra. Literalmente. Foram fulminados pela presença divina. Quer dizer, de vez em quando na nossa vida, vão acontecendo situações que vão, na verdade, mostrando os sintomas do que está acontecendo de errado. A gente tem que perceber isso. Né? Olha, caramba, o que está acontecendo aqui? Isso é produto de quê? A tradição judaica nos ensina, aliás, existe uma oração na tradição judaica que ensina algo maravilhoso. Também está no Viduí, que fala assim, a gente erra porque a gente não consegue enxergar a tua mão nas coisas ruins que acontecem, achando que elas são meros acasos. Atribuir ocasionalidade é negar o eterno. Atribuir ocasionalidade é negar, dizer assim, não, se for o acaso que promoveu, logo Deus não existe, é só fruto do acaso. Adonai tem controle de tudo, e quando coisas ruins acontecem, não é que ele está movendo coisas ruins, é porque elas estão dentro de princípios espirituais. Eu pequei, portas se abriram, eu fiz o mal, a reação pode chegar, sabe, entender que ele está naquilo ali, não é produto do acaso. E aí a nossa vida vai dando sintomas, assim, opa, ah não, aconteceu. Cuidado, meus irmãos. Você pode estar virando um ateu sem se dar conta. Né? Virando um ateu sem se dar conta do que está acontecendo. E por último, talvez seja o mais doloroso de todos eles, o fim da vida. Crente não pode ter medo de morrer, entenda isso. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de morrer, em nome de Yeshua HaMashiach. A gente fica claro, ficar doente é uma coisa ruim, ver filhos doentes é uma coisa ruim, que a Terra não permita que isso aconteça conosco, não é? Ficar numa situação de alto estresse, onde a morte pode chegar, claro que isso causa, claro, mas não tenha medo de morrer. Sabe por quê? Porque você um dia vai ressuscitar, cara, e você vai encontrar com todo mundo de novo, cara. Isso é promessa feita a nós. A nossa vida não para aqui. E quando a gente falece, quando a nossa alma sai do corpo, né, e desce para o seio de Abraão, fica lá aguardando o juízo lá, o espírito volta para o eterno e o corpo se decompõe, sabe? E fica num estado de paz, de shalom, sentindo refrigério até o dia do juízo. Então, é assim, entenda, nós não cultuamos a morte, não é cultuar a morte, não, a morte tem que vir, não é isso. Pelo contrário, Adonai sempre nos instrui, nós pedimos vida e prolongar ainda a vida, porque viver é bom, mas não tenha medo da morte, por um motivo muito simples, ela vai chegar para todo mundo, só não vai morrer quem nasceu no milênio, só, todos nós aqui um dia iremos falecer, entenda isso, e se Adonai permitir a você e a mim, que é que eu espero, né, nós fazemos 80, 90 anos de vida, né, 100 anos, né, eu quero ver muito tempo, certo? Mas todos iremos. Alexandre primeiro, eu depois, né? Mas todos iremos. Cada um na sua ordem, sabe? Todos iremos. E sabe o que eu estou chamando atenção para isso? Porque quando vai chegando a nossa idade, a nossa velhice, teremos cabelos tão brancos quanto do senhor de Jonas ali sentado, né? Tão grisalhos quanto dele, né?
Entenda isso. A saúde também vai se limitando, a força física vai se limitando, e a capacidade de poder servir a Deus, como a gente pode servir hoje, com saúde plena, né? Ela não é mais possível. Já conheceu um idoso que ele tem uma mente que não acompanha mais o corpo? A mente da pessoa está assim, ó, e o corpo simplesmente não acompanha mais, porque o corpo está em processo de falência natural, né? A mente da pessoa funciona bem, ela faz cálculos, sim, se expressa muito bem, mas ela não consegue ter um pique como ela tinha na sua juventude, natural, né? Natural. Arão chegou nesse momento. Arão estava já, né, com a sua idade bem avançada. A dona fala, sobe aqui. E falou para ele, hoje você se une a seus pais, e seu filho dá continuidade. Sabe o que isso pode produzir em você e em mim? Sabe por que eu estou falando isso? É porque a gente não se dá conta que o tempo passa, cara, sabe? A saúde, a nossa situação física, ela piora, ela se limita, né? E aí? E você e eu entramos num quadro muito delicado. Eu queria tanto poder fazer, por exemplo, porque não pode mais, porque eu estou com osteoporose, doendo, né? Entendeu? Eu fico agora tossindo o tempo todo, se eu tomar um tombo eu vou cair na calçada. Sabe, meus irmãos? O tempo para então sirva a Adonai enquanto há tempo, enquanto é dia. Enquanto você está no vigor da sua alegria, no vigor do seu estado físico, porque as coisas vão acabar. Tudo tem tempo nessa vida. Adonai nos fez assim. E aí o outro vai assumir. O que fica no coração? Já ficou frustrado por ter perdido algo que você gostaria muito de ter? Ruim, né? Uma vez conversava com uma e está aqui. Você um dia vai chegar, que Adonai permita, na sua velhice. E seu estado físico não vai permitir mais você vir para a congregação todo Shabat. Né? Você não vai poder, de repente, cantar como você queira cantar, não vai poder mais ajudar as pessoas como você queria ajudar. E vai ficar apenas à vontade. Como eu queria. Como eu poderia. Acabou. Você vai se unir agora aos seus antepassados e vai aguardar o dia do juízo. Deixa a veste para outro. Né? Nós não podemos ignorar esse fato. Não fique com medo de morrer. Não tenha medo da morte. A morte é certa. O viver é o Messias e morrer é lucro. É lucro. Palavras de Paulo de Tarso, né? Lucro. Sabe? Então não tenha medo disso. Agora, tenha medo sim de não servir o Eterno com dignidade, de não cumprir suas funções sacerdotais. Mas o que eu tenho que fazer? Você não viu ainda? Levanta a cabeça. Olha aí. Os campos estão maduros para a ceifa, cara. Olha aí, ó. Estamos na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Com muitos problemas. Eu não louvo a Deus pelos problemas. Eu não recito uma bênção pelo mal. Recito uma bênção pela oportunidade de servir. E não se desespere. Ninguém aqui vai conseguir resolver os problemas todos do Rio de Janeiro, tá? Assim como Yeshua não resolveu todos de Israel. É muito simples. Mas faça aquilo que está no seu alcance. Faça, não. Rio de Janeiro, a economia e os grupos das facções criminosas falam que, e aí? Cara, muita coisa estava aqui antes da nascida. É provável que esteja aí. Mas o que tiver no meu alcance, eu vou colocar a mão. E pessoas serão abençoadas. E nós iremos louvar a Deus pela vida delas. É isso que importa. Não cai em utopia. Utopia é algo muito perigoso. Né? Utopia é algo perigoso. Cara, calma. Sabe, calma. Existe possível. Existe um possível que você não está olhando. Está olhando para a utopia que é impossível. Calma. Então sirva a Deus no possível. Né? Tem família, tem vizinhos, tem comunidade. Cai dentro, meu irmão. Cai dentro. Você é sacerdote do Eterno. Não se desespere com o mal também. Não se desespere. Essa é a minha palavra para vocês, meus irmãos, nesse Shabat. Que Adonai possa potencializar o ministério sacerdotal de suas vidas. Para que possamos servir a Deus como nação sacerdotal a que fomos designados. E Yeshua te tornou Cohen. Somos o Ancoanim. O povo sacerdotal, os sacerdotes,
do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quero convidar você a ficar de pé comigo, para você espreguiçar um pouquinho, depois de ter ouvido aí 40 minutos de palavra, que eu espero que edifique sua vida para o resto da semana. Fazer uma oração. Em seguida, o Ed vai tocar um louvor, para a gente poder fazer um momento de dedicação de ofertas e dízimos, né? Aleluia! Bendizemos a Ti, Adonai, Rei de toda a terra, Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e do mar. Deus e Pai de Yeshua, o Messias. É bom Te louvar, Senhor, é bom Te adorar, é bom Te engrandecer, é bom Te enaltecer, Eterno. Que sobre nós venha a Tua bênção, que sobre nós, Adonai, venha a Tua proteção, que sobre nós venha as Tuas provisões, Adonai, despertamento, Adonai. É o que precisamos. Servir ao Senhor como sacerdote, Pai, é o que necessitamos, Eterno. Adonai, não queremos passar nossas vestes, Senhor, sem termos cumprido aquilo que nós tanto desejamos ver acontecer, Adonai. Por favor, Eterno. Toma o Teu povo, Adonai, aqui nessa manhã. Toma a Betiá, toma todas as demais congregações que estão guardando o Shabat nesse momento, estão fiéis à Tua lei, fiéis à Tua aliança, Adonai, a aliança do Shabat. Toma-nos, Senhor, todos nós, e dá a nós uma bênção, bênçãos de paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Essa é a bênção que o Senhor ensinou a Arão, para que fosse depositada sobre as cabeças dos filhos de Israel. Ela diz assim: Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Yisar Adonai panavelecha, Ve'asem lecha shalom. Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça a luz da sua face resplandecer sobre ti e te agracie. Adonai sobre ti levante a sua face e ponha dentro de ti shalom. Em nome de Yeshua, o cabeça da congregação. Amém. Podem sentar, meus irmãos, podem. Quem for nesse momento fazer dedicação de dízimo e oferta, por favor, pega o envelope ali, coloca no gasofilácio. Quando a gente está louvando, né? Senta aqui, por favor. Lai, 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 lai. Deus de Abraão, Isaac e Israel. Deus de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Israel. Não há outro como tu, Adonai. Não há outro como tu, El Shaddai, El Shaddai. Não há outro como tu, Elohim. Lai, 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 lai. Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Deus de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Não há outro como tu, Adonai. Não há outro como tu, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Não há outro como tu, Elohim. Lai, 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 lai. Deus de Abraão, de Isaac e Israel, de Isaac e Israel, de Isaac e Israel.